Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Miss Midori e vou trabalhar com vocês agora uma atividade para o livro Paradidático. Os alunos do oitavo A e oitavo B, eles já tiveram um treino sobre fichamento, tá? E aí, com esse isolamento social, a Patrícia e eu, nós decidimos estender para o oitavo ano ser também essa atividade, para que vocês também possam adiantar a questão do livro, do capítulo final, que é o registro, o relatório acadêmico, que é os itens que vocês vão precisar de pesquisa científica. Então, o fichamento é um registro do livro paradidático que vocês vão fazer. Eu vou usar o Don Quixote, que vocês já leram, como exemplo nessa aula, porque depois vocês vão fazer essa mesma atividade com o Megera Domado. Então, o fichamento é um comentário com resumo e comentário do livro, de forma que vocês possam reler por ela, com esse fichamento, o texto, sem ter que ir ao livro num momento de pressa. Ler o livro é sempre bom. Porém, se eu estou com pouco tempo, eu preciso lembrar alguns fatos importantes, eu vou no meu fichamento. O fichamento, então, é um comentário onde eu resumo bem a história, de forma que eu consiga entender as partes importantes e que a essência do livro esteja ali. Então, na semana passada, numa aula passada, nós falamos sobre a questão da leitura, de saber ler, interpretar o ambiente, o contexto e as coisas que estão envolvidas, que não estão ditas, porém estão lá para eu observar. Dentro da leitura do livro didático, paradidático, nós temos também alguns aspectos que a gente tem que olhar. Primeiro, é que geralmente um livro se dá dentro de um contexto histórico. A emoção, o sentimento, a visão das pessoas daquele momento. Então, quando eu pego um romance histórico, eu geralmente tenho uma visão, uma das muitas visões, né, daquele momento que a sociedade está passando. Então, quando eu vejo Don Quixote, por exemplo, eu vou lembrar que é numa época X, 1900 e alguma coisa, que as figuras de linguagem representam algumas coisas de expressividade. Vai ter o estilo do autor também. Então, se o autor é aquele autor que nem Machado de Assis, que fica conversando com vocês durante a leitura, é uma forma de ele chamar a atenção para você entrar na história. Mas se é como Cervantes, que vai contando a história e mostrando para você as coisas aos poucos, eu tenho que então começar a entender o estilo do autor, o que ele passa historicamente e as figuras de linguagem, mais a decodificação da língua. Então, não é só ler sílabas e juntar palavras, é entender o que está escrito, o contexto, todas as representações sociais e históricas que aquele livro está te passando. Tá? Então, a leitura precisa ser uma leitura que você imagina que você é um explorador e que você está explorando aquele momento. Então, você está indo numa cápsula do tempo e invadindo o espaço daquele momento histórico e que então você está ali participando da história. Por isso que a leitura precisa ser um lugar calmo, precisa ser um lugar que você esteja concentrado. O livro é chato? O livro é chato se você não se permitir participar da história. Nem todo livro vai ser legal sempre, tá, gente? Não vou mentir para vocês. Também tem livro também que eu não consigo ler porque não me prende, não me atrai. Mas eu faço um esforço porque eu preciso entender aquele contexto, aquele momento, e os livros clássicos vão servir para vocês depois poderem entender a história de outras nações, inclusive as nossas tendências, porque o Brasil é um importador de cultura, tá? Então, a atividade que vocês vão fazer é esse resumo comentado do livro, que a gente vai chama de fichamento. Para fazer o fichamento, a gente vai seguir as normas da Associação Brasileira de Normas de Trabalho, a ABNT. É difícil?
Não é difícil, é chato, porque eles são regras. E toda regra precisa ser seguida. Então, ele é minucioso. Mas a partir do momento que vocês conseguem aprimorar isso e utilizar sempre, passa a ser tão tranquilo que vocês não sentem mais que estão seguindo a regra da BNT. O trabalho vai ser digitado em editor de texto. Eu estou sugerindo 3 tipos de editor de texto. O Word, do Microsoft Office, o Writer, que é do LibreOffice, que ele é gratuito, e o WPS também, que é Office, que também é um gratuito. Quem tiver já no computador Word, usa esse. Quem não tiver, para não ter que pagar, baixa os outros 2 e vê aquilo que se adapta. Eles são muito parecidos. Eu preciso de um editor de texto. Então, por favor, editor de texto. O trabalho é individual. Individual, você pode consultar a internet, ler o livro, consultar. Não façam cópia. Cópia anula o seu trabalho. O envio desse trabalho vai ser por anexo. Então, você vai escrever no Word, vai anexar esse documento para mandar para as professoras, tá? A margem do trabalho vai ter 3 centímetros no superior e na esquerda, 2,5 inferior e direita. Isso tem no layout. Você abre o Word, ou o Libre, ou o WPS, está escrito layout, tá? E aí você vai ver as margens dele, geralmente já está definido lá com padrão. Mas vocês verificam e conferem. A cor do texto vai ser preta, como se fosse uma redação normal. A fonte Arial ou Times. Uma fonte, vocês escolhem uma delas e façam o trabalho todo numa só. Pode ficar mudando a fonte, é uma só. A data de entrega desse trabalho é até o dia 10 de maio, por e-mail. Tá? Então, professora, mas eu não tenho livro. Quando vocês saíram de recesso, tá? Já tem 3 semanas de videoaula praticamente, mais os dias que vocês ficarem em casa, esse tempo todo vocês já estavam orientados a ler o livro. Mais de um mês para ler o livro. Então, quem não leu, corre atrás do prejuízo, porque o tempo foi dado e foi colocado nas minhas tarefas, e a Patrícia também me confirmou isso, que ela já tinha pedido para vocês lerem Megera do Mato. Então, é sobre Megera do Mato. Identificação da atividade. Eu vou colocar linha por linha, para ninguém fazer errado. Depois desse, os demais serão todos iguais. Na primeira linha do seu trabalho, vai ter que ter tudo letra maiúscula. Aí você escolhe se é Times ou New Roman. Centralizado. Então, o texto está aqui, ele vai estar no meio, tá? Centralizado na primeira linha. Em tamanho 12, espaçamento de 1,5. O que é um espaçamento de 1,5? Dessa linha para a próxima linha tem que ter um espaço de 1,5, tá? O nome do Colégio Coração de Jesus. Colégio Coração de Jesus, tudo em maiúsculo, tá? Isso na primeira linha, centralizado, sem nenhum atributo. O que é atributo? Sublinhado, negrito, itálico, nada disso. Só ele, tá? Em Times ou Arial. Qual é a diferença das letras? Vocês viram que as letras aí estão diferentes. A Arial, ela é maior e a Times é mais juntinha. Para quem escreve muito, vocês vão escrever em Times. Para quem escreve pouco, escreve em Arial. O trabalho é, no máximo, uma pauta e meia. O que é uma pauta e meia? 50 linhas. Então, a partir da 8ª linha, dali para frente, tem que no máximo 50. Então, o que acontece? Vai dar uma folha e meia. Uma folha de sulfite e meia, no máximo. Então, não tem muito que... não são várias páginas para você fazer o resumo. É uma coisa breve, mas tem que ser uma coisa boa. Então, é só o essencial e os comentários sobre aquilo. É um fichamento. É uma ficha sobre aquele livro, tá? Então, vocês não podem escrever muito. Mas, às vezes, eu quero escrever um pouquinho mais. E aí, eu tenho muita coisa para escrever, eu uso a Times, que ela é menor. Se eu não tenho muita coisa para escrever, eu ponho Arial, tá? Na segunda linha, na terceira e na quarta, eu vou manter o uso da primeira linha, da primeira palavra,
da primeira palavra em maiúsculo e as configurações iguais. Centralizado, sem negrito, sem itálico, Times ou Arial, tamanho 12. E vou escrever disciplina, 2 pontos, língua portuguesa, traço, docente, o nome da professora. Então, se for eu, Ronice Midori, se for a Patrícia, Patrícia Mel. Na outra linha, aluno ou discente, se você quiser, tá? Pôs aluno, e o seu nome completo, tracinho, a sua série e o seu diferencial de série. Então, oitavo A, oitavo B, oitavo C. Na quarta linha, a atividade de fichamento, 2 pontos, o nome do livro. Tá? Na quinta linha, pula uma linha, deixa em branco. Não está difícil você seguir o passo a passo. Ah, professor, eu tenho que ver esse vídeo toda hora? Não, eu fiz todas essas informações, eu coloquei na folhinha que vai estar lá no EDEB, para que vocês possam imprimir, consultar e fazer com calma. Tá? Passo a passo, depois que decora, vai ficar facinho, e aí dá para fazer todos os trabalhos assim. Quanto mais vocês usarem esse tipo de trabalho, melhor fica, tá? É que nem slide. Slide não é pra gente ficar lendo. Slide é pra gente colocar ali alguns pontos. Eu tô colocando bastante coisa para vocês lerem, porque na hora que vocês estão me ouvindo, eu não sei como está o som. Então, se eu não sei como está o som, o áudio não tá bom, vocês conseguem ler e entender a matéria. Mas é só por esse motivo, porque senão eu estaria colocando só os tópicos explicando tudo. Porque eu preciso dominar aquilo que eu estou explicando. Tá? Na sexta linha, aí eu começo. Letra maiúscula no início de novo, sem atributo, aí eu botei tudo de novo, ó, centralizado, com força, tamanho e espaçamento mantidos, o título. Então, você pulou uma linha, e aí, no meio, tá? Você vai colocar o título. Não precisa escrever título, pode ir direto no que você quer. Então, vamos supor, fosse Don Quixote, o maluco dos moinhos. O título é seu, é criativo, é legal, tem a ver com o seu texto, é seu, vale, tá? Sétima linha, pula, e aí começa a oitava. Aqui na oitava, tem um pequeno conflito de interesse. A BNT muda todo ano. E aí, a gente também adapta conforme o professor. Por necessidade do colégio não, das professoras de língua portuguesa, a gente precisa saber logo de cara qual é o livro que você está usando. Porque se for um livro muito diferente da versão de adaptação que a gente está lendo, vai dar diferença também no resumo. Então, a gente não vai entender exatamente o que está falando. Então, o que vai acontecer? A referência é no final da página, mas a gente vai começar citando o livro do jeito certinho da BNT, como se fosse uma referência. Então, eu vou colocar texto, né? Então, justificado em tamanho, tipo de fonte igual, espaçamento mantido lá no começo, mas eu vou colocar uma sequência com o nome do livro, tá? Então, eu começo, sobrenome do autor em maiúsculo, primeiro nome, maiúsculo, vírgula, primeiro nome, o nome do meio, ponto. Tradução e adaptação, 2 pontos, o sobrenome dessa pessoa que traduziu ou adaptou, vírgula, o nome, ponto. Tá? O título do livro em itálico. E aí, se tiver edição, no meu caso, eram primeiras edições, então eu não precisei colocar, mas se tiver terceira, quarta, quinta, 19ª, você vai colocar edição. Se for primeira, não escreve. Caso o livro tenha mais de uma edição, você vai escrever. Se for a primeira, não precisa. Ponto, cidade, o estado, a sigla, 2 pontos, o nome da editora, só o nome, ponto e o ano da publicação. Neste caso, deste livro que está aí postado para vocês, que é o mesmo que eu estou usando, ficou Cervantes, Miguel de Ponto, tradução e adaptação da Cademartori, Lígia, Dom Quixote, tá vendo que ele tá jogadinho, que é feito a Itália, ponto, São Paulo, SP 2 pontos, FTD 2013. Por que eu coloco assim? Dessa forma, tá dentro da norma da BNT. Toda vez que eu vou procurar um livro, eu vou direto no nome da pessoa, do sobrenome daquele autor.
fica mais organizado e a gente sabe que aquele tipo de nomenclatura faz parte mundialmente. Então, qualquer lugar que você for, Cervantes vai vir primeiro, tá? Quando a gente vai para fora, geralmente a gente já é chamado pelo sobrenome. Então, a gente já entra nessa questão de organização, tá? Quanto mais organizado vocês forem, mais na faculdade vocês vão ter menos dificuldades. E no trabalho também, dependendo do trabalho que você exerce, se for um trabalho jurídico, um trabalho administrativo, essa organização também é importante. Então, é legal que vocês tenham esse domínio desde agora, para quando chegar no ensino médio, na faculdade, passar tranquilo por esse etapa. Então, na oitava linha ainda, seguindo a necessidade das professoras, a gente vai começar com a citação do livro. Então, Cervantes, Miguel de, tá? Retrata, aí você põe o tracinho, retrata a história. Primeiro apresento o meu livro que eu estou usando e vou contando. Retrata a história dele e vou contando a história. Né? Nesse meu fichamento, ele começa na oitava linha. A partir da oitava linha, ele tem que ter no mínimo 15, no máximo 50 linhas. Não mais que isso. Então, o seu fichamento precisa. Então, vocês viram que eu coloquei linha por linha até chegar a hora do texto. Esse texto é individual, é seu, não é cópia da internet. Então, a partir daqui, você vai começar a sua história. Em vez de colocar retrata, você pode colocar conta, ele escreve sobre, do jeito que vocês quiserem. Começa desse texto, tá? A primeira coisa, eu vou apresentar a história geral, os personagens, o tempo e o espaço da narrativa. Contada por você, com a sua linguagem, o seu entendimento. Não importa que o seu livro tenha umas mudanças diferentes do meu. Por isso que eles estão lá na frente, para eu saber que o seu livro não é igual ao meu. Então, eu vou respeitar alguma coisa e vou procurar saber entender o seu livro também. Se for o caso, eu vou atrás de um exemplar igual ao seu, tá? Então, a primeira coisa que eu vou apresentar, eu vou começar apresentando a história, falando no geral da história, dos personagens, do tempo e o espaço da narrativa. Onde está acontecendo e que tempo que está acontecendo. Logo depois, eu vou, nesse exercício de contar, eu vou usar citação direta, que é pegar um pedacinho do trecho da parte do livro, que tem que ter até 3 linhas, colocar entre aspas, tá? E copiar do livro certinho o texto. Então, por que eu uso isso? Em vez de eu explicar com as minhas palavras aquilo, eu vou lá e coloco uma citação direta, tá? Com, logo depois, parênteses, sobrenome do autor, o ano e a página, tá? Para dizer que eu tirei dali uma parte que eu acho importante, que eu acho interessante, e que dentro da minha leitura, depois vai me lembrar de uma parte importante que eu não posso esquecer para fazer uma prova. Então, vamos supor que dentro da leitura, o Bernardo acha importante citar a passagem do moinho. O que ele achou da passagem do moinho. Então, o Bernardo vem, abre aspas, copia a parte da passagem do moinho, fecha aspas, abre parênteses, Cervantes, 2013, que é o livro, página 70 e 84, 94, fecha. Ele não precisa explicar essa passagem, porque ele já trouxe uma passagem do livro, uma citação direta, que faz essa introdução sem a explicação dele. Mas que vai ajudar a lembrar da história. Tá? Então, eu trouxe um exemplo assim. O personagem demonstrou estar confuso em muitas passagens. Aí eu trouxe igualzinho do livro. Don Quixote entrou no meio do rebanho e pôs atacar os animais com a lança. Então, a página 77 tinha essa passagem que ele ataca as ovelhas, né? Então, eu não preciso explicar que ele estava doido, que ele demonstrava, que ele trouxe uma ação copiada. Então, isso é uma referência, uma citação direta. Ter no seu texto uma direta. Ter ou uma direta ou uma indireta, tá? Você pode ver que tá 2 também. Não é porque eu repeti errado. É porque você vai usar somente uma. Ou a direta ou a indireta. Então, você vai ter
Apresentação dos personagens, uma citação direta ou indireta. Essa indireta é você contar essa mesma passagem com as suas palavras, mas vai dizer assim, segundo o autor, ou coloca a coisa e coloca a mesma pontuação lá atrás, né, do Cervantes 77, mas porque você tirou dessa parte, mas você colocou com as suas palavras. Então, o personagem mostrou estar confuso em muitas passagens, como quando Don Quixote entrou no meio do rebanho, atacou os animais com lança. Eu não coloquei na íntegra, mas tá igualzinho o que ele falou lá, só que com as minhas palavras. Então, eu venho aqui, Cervantes, página 77, e o ano 2013. Eu esqueci aqui. Tá? Mas aí, segue a mesma sequência lá, tá bom? Então, ou vocês usam uma direta ou uma indireta. A terceira regra é que você use uma citação longa. O que é uma citação longa? É o copiar do livro um trecho que tenha mais de 4 linhas. 4 a mais. Nessa citação, ela tem uma configuração diferente. Você vai escrever todinho, né? Vai começar a citação, tá? E essa citação tem que ter mais de 4 linhas. Só que ela vai fazer tamanho menor, tá? Espaçamento menor e vai fazer um recuo. O recuo, tá vendo que eu coloquei aqui a página? É puxar esse negocinho aqui, ó, até o 4. Então, ele vai ficar aqui, ó. Então, esse aqui seria o seu texto normal. Aqui pula uma linha. Aqui coloca o recuo. Não tem aspas. E aqui coloca o sobrenome, o ano e a página do autor, tá? Pula uma linha e volta aqui de novo. Primeiro você escreve, depois é que você puxa o recuo e, depois, e coloca o espaçamento. O espaçamento também está em cima, junto com o layout, tá? Então, você vai fazer isso. Uma dica que eu dou para vocês é perguntar para os pais essa parte, porque os pais têm um grande domínio sobre isso, sobre o Word. Se não tiver, pode perguntar também na internet para mim, tá? Pode olhar o vídeo do YouTube, que vocês são craques nisso, tá? Mas, assim, não é difícil. A maioria dos pais sabe mexer no Word, tá? Então, eu preciso, tem 3 coisas que eu preciso ter. A apresentação da história, com os meus comentários, uma citação direta ou indireta, e uma citação longa. Ok? Nas referências, depois que eu acabei de escrever meu texto, eu escrevo referência, e aí eu vou colocar os locais e os livros que eu utilizei. Começando por ordem alfabética e, inclusive, colocando o livro que eu usei. Então, eu vou repetir aquela referência que eu escrevi lá na frente, colocando o livro. Então, Cervantes e tal. E aí, se eu usei site da internet, que eu coloquei aqui, ó, é o sobrenome, o nome, o prenome, abreviado do autor. Título e a publicação. Disponível em, aí entre aspas, acesso em, seguido da data. Tá? Isso, disponível em, acesso em, vocês veem sempre na prova que a gente coloca, tá? Por exemplo, eu usei o guia da monografia. Eu fui no guia da monografia, vi o nome do rapaz, que é o responsável pelo guia, e coloquei Tidel D, que acho que é Douglas, o nome dele, guia da monografia em itálico 2016, disponível em, aí o link, acesso em 20 de março de 2020. Tá? Então, esse é um exemplo de citar páginas da internet. Se você cita lá e você usou de base, a gente não diz que é cópia. Então, não copie, leia e coloque com suas palavras. Mas a gente vai ter que falar que você se baseou ali para ter algumas ideias. Mas não façam cópia. Cópia inutiliza. Se você não coloca nada e depois eu vou pesquisar e acho o site, aí você não utiliza o seu trabalho, tá? E aí, agora é a sua vez, tá, minha gente? Veja ela domada para vocês. Não fique muito revoltada com a história, geralmente dá muita polêmica. Todas essas orientações que eu falei agora estão no PDF, lá no portal, e vou colocar no Classroom também. A data também tem um prazo longo, porque eu já tinha pedido a leitura desse livro. Quem não conseguiu
tem também essa leitura de um outro material, mas tem em PDF, mas é só entrar em contato com a gente, que a gente dá um jeitinho, como foi com a Maria Eduarda, que ela não tinha o livro, e a gente conseguiu um PDF online, tá? Então, assim, espero que vocês consigam fazer. Quanto mais domínio da língua, melhor. Quanto melhor os leitores vocês forem, melhor também será a escrita de vocês, porque logo a gente começa com as redações. Um beijo.